Oi. Eu ia falar, meu nome é Júlia. Tá. Oi, meu nome é Júlia. Ai, que saco. Meu nome é Júlia. Oi, eu sou a Júlia. E esse é o meu novo canal, Júlia da Calunga, em que eu vou falar sobre espiritualidade, energia e as coisas que eu acredito e que normalmente algumas pessoas me perguntam sobre. Nesse primeiro vídeo, fiquei bem em dúvida do que fazer, porque tem vários assuntos que eu poderia falar sobre, mas eu resolvi começar falando sobre eu mesma. E aí, como boa filha de Oxum que sou. Não vou nem falar. E aí, mas é mais pra explicar da onde que eu tirei tudo isso que eu vou falar, que eu pretendo falar. E também responder uma pergunta que normalmente me fazem, que é qual a tua religião? Então eu vou falar sobre a minha criação, sobre todas as religiões que eu já passei, da onde eu tiro tudo isso que eu acredito e que não é, a maioria pelo menos, não é simplesmente alguma coisa que eu acredito na minha cabeça sem fundamento. E, enfim, vou começar. Eu não tenho religião. Quando me perguntam qual que é a tua religião, eu falo que eu sou espiritualista, que seria uma mistura de várias religiões. Acredito que a minha maior base seja o espiritismo e a Umbanda e o Candomblé, mas eu já estudei várias outras religiões ao longo da minha vida. Então, eu fui batizada na Igreja Católica. Se meus pais quiseram me batizar na Igreja Católica. Eu fui batizada em casa também, com um ritual que eu não sei de onde que a minha mãe tirou, mas eu fui batizada em casa e na igreja. Eu lembro que algumas vezes, quando eu era criança, eu fui meio empurrada pra ir em missa, mas a minha mãe também não... Era uma coisa que ela gostava muito de ir, a gente não ia toda semana e tal. Tanto que ela sempre conta que pra eu ir na igreja, ela tinha que me dar um saco de pipoca pra eu ficar comendo durante a missa, porque senão eu ficava reclamando que eu não queria estar lá. Então eu sempre meio que fugi da Igreja Católica. Com uns 3, 4 anos, eu tinha muito contato com uma das minhas madrinhas, que é budista. Não o budismo tibetano que todo mundo conhece, ela é budista de Nichiren Daishonin, que é uma vertente que é muito agora forte. Todo mundo sabe. Tu falou como se fosse. Eu vou explicar o que é. Não aquele tibetano que todo mundo conhece. Não é tipo o budismo da monja Koen, sabe? Aquele de monge que vai pro Tibete e raspa a cabeça. É um budismo que o Buda deles é o Nichiren Daishonin, e que é um mestre. E é bem diferente, mas a gente rezava em japonês e tudo mais. Enfim, ela era dessa religião já fazia uns anos, e ela é até hoje. E quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu era muito ligada a ela, então eu falava pra minha mãe que eu queria fazer a oração que a tia Cici fazia, que era Namyo Horenge Kyo, Namyo Horenge Kyo. E daí, a minha mãe se interessou pelo que eu pedia, sabe? Porque eu sempre pedia pra rezar isso e ela começou a ler sobre e tal. E aí a gente frequentou os grupos do budismo por quase 10 anos. A gente parou de frequentar quando eu tinha 12 e a gente mudou de cidade. E a gente não gostou do grupo da nova cidade. Tipo, acho que o que prendia a gente nessa crença era mais o grupo da nossa cidade natal, que era mais legal, assim. E aí, a gente ficou, tipo, um ano meio que sem ir em lugar nenhum, até que a gente encontrou um centro espiritualista, e não um centro espírita, porque eles não trabalhavam só com o espiritismo kardecista, eles trabalhavam com várias vertentes e várias crenças diferentes. E aí a gente se interessou muito, e, tipo, na primeira vez que a gente foi, a minha mãe já começou a trabalhar lá como voluntária, e eu entrei num grupo de jovens, e lá eu aprendi muito sobre o espiritismo kardecista, li os livros do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns do Chico Xavier, a gente falava muito sobre ele, né, porque ele é muito importante no Brasil, e descobri algumas coisas mais fora, assim, não tão padrão, como extrafísicos, estudei reiki, chakras, apometria, aura, o que mais que eu sei? Tá, não, mas essa é outra coisa que eu ia falar separado. Amiga, se tu não sabe, o que eu vou saber? Não sei, vai que tu lembra de alguma coisa. Projeção astral. Claro, lembrei desse. E aí, lá eu estudei várias coisas, acho que eu fiquei 3 ou 4 anos nesse grupo de jovens e trabalhando um pouco nessa casa espírita, nas terapias, porque eles também chamavam de hospital espiritual. A base da minha crença acho que é mais ou menos aquilo ali, sabe? Tipo, o kardecismo com várias misturas e principalmente com as religiões afro-brasileiras, porque 2 tias minhas são mães de santo. Então, com uns 14 anos mais ou menos, eu tive bastante contato com isso, frequentei algumas vezes os terreiros e passei a estudar por conta própria, com a ajuda delas sempre, sobre isso. E eu me interessei muito mesmo.
E daí, com 14 anos, quando eu comecei a ter contato com as religiões afro-brasileiras, tipo Umbanda e Candomblé, por causa da minha família, eu fui batizada dentro do terreiro, eu sou filha de Oxum, e é uma religião muito importante pra mim e também, tipo, uma das minhas maiores bases. Então é uma coisa que eu falo bastante sobre. Mais ou menos na mesma época, com 14 anos, eu ganhei um tarô cigano, e quando eu tinha uns 8 anos, eu tinha um tarô, tipo, de criança, que eu ganhei numa revista, aquelas Witches, não sei se vocês tinham. Mas eu jogava sempre, tipo, de brincadeira, provavelmente nem dava certo, né? E aí, com 14, eu pedi um de amigo secreto, R$1. E eu ganhei um tarô cigano e eu passei a jogar sempre. Daí hoje eu já trabalho com 4 tarôs diferentes e eu atendo quem quiser. E é algo que eu me identifico muito, muito mesmo, assim. Deixa eu ver o que mais. Eu sempre tive contato com essa história de bruxaria moderna, por assim dizer, porque a minha avó sempre falava sobre isso, que todas as mulheres da família eram bruxas e trabalhava com chás e essas coisas. A minha avó e o meu avô trabalhavam, tipo, como parteiros de cidade pequena e ela sempre benzia todo mundo. E daí a minha avó sempre foi meio benzedeira, assim, de benzer os outros e tal. E as minhas tias acabam fazendo isso também. E a minha mãe também sempre acreditou muito nisso. E aí eu lembro que com 6, 7 anos a minha madrinha me deu um livro de bruxaria infantil. E que tinha, tipo, várias receitas e falava muito sobre bruxas. Então eu sempre me considerei a bruxa desde criança, assim. Tem uma foto minha pequenininha fantasiada de bruxa. E foi o dia mais feliz da minha vida, eu acho. E aí... eu fui criada nesse meio, então eu sempre acreditei nisso tudo e eu sempre fui estudando mais por conta própria. Então, com os 14, 15, eu estudei também, eu descobri a Wicca, né, que é uma religião neopagã e que é bem forte no Brasil, na real, e daí eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu nunca fui pra nenhum grupo, eu só estudei pela internet mesmo, e eu tenho caldeirão, altar, faço uns rituais baseados nisso. E aí, depois de uns 3 anos naquele centro espiritualista, a minha família saiu de lá. E a minha mãe começou a trabalhar como terapeuta holística, então tive contato também com várias terapias, tipo análise dos sonhos conforme Jung e a constelação familiar, que é o que ela trabalha mais. Também tive contato com rituais xamânicos e essas crenças. E eu falei tudo isso sobre todas as religiões que eu passei e sobre o que eu acredito mais ou menos e a minha base espiritual, pra deixar aberto sobre o que eu posso falar. Então, sobre todas essas religiões, essas crenças que eu falei, é o que eu tenho pelo menos um pouco de conhecimento pra falar sobre, responder perguntas, fazer vídeos sobre. Então, fiquem à vontade pra pedir qualquer coisa sobre todos esses conteúdos. E se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa que eu não tenho base, que eu não tenho conhecimento, eu posso pesquisar ou arrumar alguém que saiba sobre pra vir falar comigo também. Provavelmente são coisas que eu gostaria de estudar. Tem muita coisa que eu ainda quero estudar. Eu tenho, tipo, lista das metas de coisas que eu quero entrar em contato espiritualmente. E muitas pessoas que eu converso também têm essa curiosidade. É por isso que eu tô passando isso que eu sei, porque talvez já seja mais que outra pessoa que queira estudar sobre e depois estudar cada vez mais, né? Eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou astróloga, eu nunca estudei astrologia, tipo, de verdade. Que tu não é a Raven também. Eu não sou a Raven também. Eu não tenho uma base boa astrológica, eu sei o básico do básico, tipo, dá pra estudar pelo Instagram, sabe? Pelo Café com Astrologia. E aí, fazendo propaganda, mas é porque se vocês tiverem dúvidas, vão pra lá e não perguntem pra mim, porque eu não sei. E o que eu falo de vez em quando é tipo, gente, Mercúrio está retrógrado, porque eu vejo no site deles, e não porque eu olho pro céu e sei, ou porque Deus me disse, eu sei lá. E eu não sei interpretar mapa astral super bem. Quando vocês me mandam perguntas no Curious Cat, tipo... Sou pisciana e o meu @ é libriano. A gente combina? Eu não sei responder, porque depende muito, muito. Tipo, não é só o signo solar, são todos os outros planetas que influenciam. E tem um negócio... Se pagar no Astrolink, dá pra fazer a sinastria, vale mais a pena do que perguntar pra mim. E eu não vou fazer vídeo sobre astrologia tão cedo, a menos que eu ache uma astróloga que queira vir falar comigo, porque eu não tenho esse conhecimento. Gostaria de pedir pra vocês compartilharem o vídeo, mandarem o canal pra amigos, família, conhecidos, qualquer pessoa que tenha interesse nesse mundo, ou que não tenha interesse nesse mundo, mas que vocês acham que é importante saber, ou sei lá. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Quem quiser me seguir no Twitter é Julia D.I. Lopes, e no Instagram é Julia D. Lopes. Tá.
Me perdi no final. E daí vocês podem me mandar sugestões de vídeo, o que vocês acharam dos que estão vindo, por favor, feedback, eu fico bem feliz, mesmo que seja pra mandar assim, achei chato. Só que de uma maneira construtiva, por favor, não me xinga, senão eu choro. E pode me mandar no Twitter, no Insta, no Curious Cat, no comentário do vídeo, sugestões, perguntas, eu vou fazer o máximo pra responder todo mundo. E é isso, muito obrigada. Gratidão. Acabei. É isso.